Estamos no ar? Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos que estão na internet nos acompanhando. Que possamos ser envolvidos pela energia amorosa dos espíritos superiores, pela energia de Jesus, para que todos nós estejamos bem na tarde de hoje, e que possamos absorver um pouco da palestra, do entendimento que a gente vai passar dessa ideia aqui da coragem de ser imperfeito, para que através desse entendimento a gente possa se melhorar, que a gente possa se transformar, na verdade, porque esse é o objetivo, né? Quando eu anunciei esse tema, algumas pessoas acharam estranho, né? Como assim? Coragem de ser imperfeito. Acontece que muitas pessoas estão sofrendo mesmo, tá? Por se considerarem imperfeitas ou inadequadas em relação a determinados padrões criados. É mais ou menos isso que a gente vai abordar aqui. A questão de você se posicionar diante de padrões, os quais te violentam, mas que você acaba, como poder dizer, cedendo para poder ter uma convivência, vamos assim dizer, pacífica. Isso faz com que o cultivo, né, da ideia da imperfeição em nós acaba levando ao medo excessivo de não ser bom o suficiente. Muitas pessoas têm esse medo, tá? De não ser bom o suficiente, de sofrer as consequências disso, ou porque vieram sendo, desde berço, né, incentivadas a isso, com comparações sendo feitas entre irmãos. Ou seja, tem as mais variadas possibilidades aí que faz as pessoas terem medo. Olha essa imagem, é você se olhando em dois espelhos ali, né, quebrados. Eu gosto demais dessa imagem porque ela reflete isso aqui, ó. Sem perceber, você deixa de ser você mesmo para se adequar a um padrão criado pela sociedade. E às vezes não é um padrão único. Daí a razão da divisão da imagem do espelho. Por isso que eu escolhi. Muitas pessoas, inclusive eu mesmo, tá? A gente acaba usando máscaras sociais. Em determinados ambientes se comporta de um jeito, no outro de outro e por aí afora. Isso por força de se manter equilibrado numa convivência de padrões criados. Sem perceber, a gente acaba virando, né, alguém com essa imagem, isolado ali dentro de um vidro. Porque esse medo, né, e esse medo de ser imperfeito também pode levar ao perfeccionismo, que é o oposto. E aí faz você agir com prudência e até uma certa rigidez excessiva. E isso acaba gerando insegurança. A pessoa que é perfeccionista, né, ou prudente em extremo, ela é uma pessoa insegura. Deixa de fazer as coisas por receio, por medo de ser criticado, por aí afora. Isso faz também com que a insegurança provoque um certo isolamento de si mesmo e a falta de vínculos com as pessoas. A insegurança gera o isolamento, que por sua vez não gera vínculos. Você pode até estar... O que eu quero falar por vínculos? Você está convivendo com as pessoas, mas não cria vínculos. Porque você não pode ser você mesmo. Pelo menos para essas pessoas. Não? E aí, eu trouxe essa imagem que, não sei se todos conhecem a história do patinho feio. Para os mais novos, talvez não conheçam, mas
essa história embalou a minha vida durante um bom tempo e eu me vi assim como o patinho feio. Tá? E por que eu trouxe essa historinha aí? Eu não vou contar a história porque acho que todos conhecem, né? Mas eu trouxe para a gente ter uma compreensão de que para viver em equilíbrio e ser feliz, é preciso deixar de se ver como o patinho feio e passar a se enxergar como um cisne. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que são lindas por dentro, são lindas demais, mas que como não atendem aos padrões que se estabeleceu, elas acabam sendo vistas pelas outras ou como feias e ela mesma se vê como uma pessoa feia. Quando, na verdade, é um cisne. Só que é um cisne, talvez, convivendo nos ambientes inadequados. Ou se comportando de acordo com os ambientes ou com as circunstâncias de forma errada. E aí se torna um patinho feio. Acreditem. Eu sei que talvez aqui não tenha ninguém assim, tá? Mas tem muita gente vivenciando essa situação. São cisnes, mas se veem como patinhos feios. Isso é só para introduzir que agora a gente vai desenvolver de fato a coragem de ser imperfeito. Olha essa frase aqui. Somente os tolos exigem a perfeição. Os sábios se contentam com a coerência. Então, exigir perfeição dos outros e de si é tolice. O ideal é você ser coerente. E ser coerente é você conviver de acordo com as circunstâncias, sem se violentar, entende? E sem exigir que o outro também se violente. Essa frase é de um provérbio chinês milenar. E ela nos leva, então, para o desenvolvimento agora. A vida na Terra não é perfeita. Isso, pelo menos, é o que os espíritos nos dizem. Veja, nosso nível espiritual é ainda intermediário, pois habitamos um mundo de provas e expiações, que é o segundo na escala de 5, e está caminhando lentamente para a terceira escala. Então, nós já fomos um planeta primitivo, lá atrás, estamos hoje como provas e expiações, migrando lentamente para a regeneração, para depois ir para um mundo feliz e depois um mundo celeste. Isso segundo a escala que os espíritos vieram apresentar dos mundos existentes no universo. Então, a Terra é um planeta que está na segunda escala. Portanto, não é perfeito, porque perfeito é quem está lá no, né, na quinta escala. Nós ainda estamos caminhando para os nossos aprendizados. Isso segundo os espíritos. Então, isso é de extrema importância a gente entender, tá bom? A perfeição é atingida de passos pequenos e calmos. Requer, sobretudo, a mão do tempo. Então, é aos poucos que a gente vai em busca da perfeição. E não é numa vida. Nós vamos ver aqui. Tá? Essa frase é do Voltaire. E ela vai nos remeter ao seguinte, ó. Por que nós reencarnamos? Essa figura tenta mostrar ali uma pessoa, né, com as suas vidas anteriores. Por que nós reencarnamos? Se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 166 até 171, o título é Reencarnação e Justiça da Reencarnação. Se nós lermos, nós vamos ver que existe as razões para cada um, né? Ela não é padrão, cada um tem a sua necessidade. Mas o grande objetivo é o desenvolvimento do espírito, é o crescimento do espírito.
É do tipo assim, ninguém reencarna visando uma vida em que nesta vida ela vai ser o máximo. Não é isso, é desenvolvimento espiritual. Então, as experiências, né, que você vai ter na vida vão privilegiar o desenvolvimento do espírito. Para isso é que nós reencarnamos, senão nós ficaríamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. É outra coisa para pensar. Isso aqui é passageiro. Tá vendo essa imagem, né? A pessoa, tá aqui a imagem de novo. A pessoa já teve outras vidas, e ela está vivenciando uma vida nova. E reencarnamos para aprender. Vejam essa questão aqui, ó. Questão 230. Na erraticidade, o espírito pode melhorar-se muito, dependendo da vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Porém, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, eu posso, lá no plano espiritual, adquirir novas ideias com base nas experiências, eu faço a minha própria análise, minha contabilidade, né? E chego às conclusões daquilo que eu preciso. Ora, como é que eu sei se o que eu estou agora determinado a fazer a partir dessas minhas compreensões estão, de fato, sedimentadas em mim? Eu tenho que fazer uma experiência. Pôr à prova, entende? Por que chama provas e expiações o planeta? Ou pôr à prova. Então você reencarna. E nos reencarne você vai conviver com os diferentes. Tá certo? É assim que você se desenvolve. Se desenvolvendo lá através das novas compreensões e aqui através das novas experiências. Então reencarnamos para aprender. Aí vem a outra questão. Reencarnamos sem nada saber? Do que nós vamos vivenciar, principalmente? Será que é uma loteria? É um jogo? Você vai e é colocado lá e seja o que Deus quiser? O que vocês acham? Para se pensar, tá? Seria justo? Seria coerente? Não, né? Então, cada um de nós traz lá no íntimo as suas necessidades. Daí a razão, inclusive, de às vezes se sentir inadequado em relação a determinadas coisas. Livro dos Espíritos, questões 258 até a 273. A escolha das provas. Quando você lê essas questões todas, você vai concluir que, de fato, nós escolhemos antes. O espírito escolhe antes. Kardec, inclusive, ficou incomodado, porque ele fala, mas, puxa, tem umas coisas que o pessoal enfrenta aí que não dá para acreditar que tenha escolhido. Materialmente falando, tá? Provações, né? Aí os espíritos respondem, é que como espírito, consciente de tudo, ele faz as escolhas que melhor, para reencarnar, né? Que melhor atenda às suas necessidades espirituais, não são as materiais. Entendem? Então, nós escolhemos, por isso que, às vezes, a gente se sente o patinho feio da história. Vocês querem ver um exemplo simples disso? Imagine alguém que tenha vindo com anseios de se desenvolver em determinadas áreas e, por força das circunstâncias, por exigências familiares, da sociedade, ela escolhe uma profissão contrária àquilo que é o seu anseio. Porque precisa ganhar mais, porque isso, porque aquilo, talalá, talalá. Bom, vocês sabem que isso acontece muito, né? Não é com vocês de novo, tá, gente? Lá fora acontece bastante. Essa pessoa, ela vai atender aos anseios da sociedade, porém, vai violentar os seus anseios. Ela pode ser um excelente profissional, mas pode também ser um profissional horrível.
porque não gosta do que faz, porque não se sente bem com o que está fazendo e por aí afora. É só um exemplo simples que eu estou dando aqui do que é bom para o espírito e que às vezes não é bom, né, socialmente falando, porque a sociedade acaba impondo algumas coisas que atrapalham o espírito. E aí vem uma outra questão, que é o esquecimento do passado, que muita gente acha que atrapalha o desenvolvimento do espírito. É como se você reencarnasse com uma venda sobre tudo que você tem que fazer, e aí você tem que se arriscar. Seria mais fácil, é que a gente sempre quer o mais fácil. Mais fácil se eu lembrasse de tudo, porque aí eu ia fazer tudo certinho. Ora, pensar assim é até justo. Porém, é você ir para a prova levando a cola. Vocês estão entendendo, né? Você vai reencarnar para a prova levando a cola. Cadê o aprendizado? Se você está colando na prova. Entendem? E tem mais uma coisa importante. Questão 392, ó. O espírito encarnado perde a lembrança do seu passado para que, ao não saber de tudo e esquecido do seu passado, seja mais senhor de si. O que significa? Que você tem o aval, você tem lá um salvo-conduto para errar de novo, entendeu? Mas que você é senhor de si, porque as decisões, as coisas que você vai fazer são suas, escolhas suas. Não são colas e não são porque o outro falou para você fazer. Você está escolhendo. Então, você está experienciando, você está se desenvolvendo. Aqueles que acham que pode, né, ensinar os outros, sabe, fazer as pessoas levarem uma vida que elas acham que é a certa, estão interferindo nas escolhas do outro, estão interferindo no livre-arbítrio e por aí afora. Estão atrapalhando, vai. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, porque ele é um salvo-conduto, para que você seja mais senhor de si nas suas experiências. Porque quem tem que aprender de fato é você. A nossa perfeição consiste em sabermos que não somos perfeitos. Olha aí. Então, você quer buscar perfeição? Saiba que você não é perfeito. Essa frase é do Santo Agostinho. E aí, eu trouxe uma questão aqui para a gente refletir, tá? Ela tem muito a ver com a questão do meio religioso, mas também tem a ver com muitas pessoas. Que é a seguinte: o isolamento promove a perfeição? Com base em tudo que a gente já viu até agora, a pessoa se isolar, né? Sei lá, no convento, ela vai se tornar perfeita? Com base no que a gente viu até agora? Difícil, né? Estamos falando de alguém que vai para o radical, né? Se isola de fato. Mas e quantas pessoas se isolam na vida? Convivendo. Ó, em termos práticos, né, faltou um S aqui, perdão. Em termos práticos, para o espírito reencarnado, o que pode aprender alguém que se isola dos embates do mundo? Praticamente nada, né? A não ser a meditar. E eu diria mais, talvez nem a se conhecer de fato, porque como não tem as experiências, as trocas, não sabe como reage com determinadas circunstâncias, não se conhece. A questão que eu estou propondo aqui, ó, a questão ora proposta, não é de julgamento da escolha de alguém, mas do aprendizado que as escolhas proporcionam. Então, se o espírito, imagine um espírito que tem lá uma certa demora para reencarnar, tá? Porque tem todas umas condições para você reencarnar. Aí você reencarna com a possibilidade de ter múltiplos aprendizados e resolve se isolar. Meu Deus, a reencarnação está sendo, entre aspas, né? Eu não vou arriscar dizer, mas está sendo perdida praticamente.
A não ser que esse espírito precise ter determinados aprendizados específicos. Mas aí é de cada um. Por isso que a gente não está julgando. Apenas analisando. Melhorar é mudar. Ser perfeito é mudar com frequência. Ai, essa aqui é outra coisa interessante. Você quer ser perfeito? Aprenda a mudar com frequência. Por quê? Porque a pessoa que vai mudando com frequência, ela vai se adaptando às circunstâncias. Ela é uma sobrevivente, ela é uma resiliente, ela é uma pessoa que vai se desenvolvendo de fato. E não está isolada, e não está, vamos assim dizer, parada, enraizada nas suas ideias, né? Às vezes preconceituosas e por aí afora. Essa frase é do Winston Churchill. E ela vai nos remeter a algo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem um capítulo 17 que é Sede Perfeitos. Então, quem lê esse capítulo, mas não lê com atenção, vai achar que os espíritos estão falando, você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito. Porém, se você lê com atenção, você vai ver que, de fato, não é bem isso. Eu trouxe algumas coisinhas aqui, tá? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a frase de Jesus, né? Está lá em Mateus. É concluindo lá uma passagem do Evangelho em que ele fala sobre amar o inimigo e por aí afora. No finzinho ele fala, sede, pois, vós perfeitos, né? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí o Kardec faz algumas análises em cima disso. Aqui é o Kardec, tá? Pois que Deus possui a perfeição infinita em tudo, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Já que Deus é a perfeição absoluta. Certo? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, qual é o nível de perfeição relativa a um planeta de provas e expiações? Não é nem um planeta de regeneração ainda, não é um planeta feliz e não é um planeta celeste. É básico, né, ainda? Vocês concordam? Aí nós temos lá um item 7, é um título, O Dever do Espírito. Aí ele fala, o Espírito é o Erasto, ele fala assim, ó, o dever é a obrigação moral da criatura primeiro para consigo mesma e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, olha que o Espírito Erasto está colocando aí. Você quer saber o que é o dever? É a obrigação moral, primeiro com você e depois com os outros. Então você tem que primeiro se aceitar, você tem que estar bem consigo mesmo, você não pode se sentir o patinho feio e por aí afora. Aí depois você vai com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas, né, particularidades, como nos atos mais elevados. Então, vai desde os menores atos até os mais elevados. Esses são os trechinhos que eu trouxe. Depois nós temos um outro, ainda dentro desse capítulo, que é o item 10, o homem no mundo. Esse aqui é um espírito que não pôs o nome, tá? Ele se coloca lá como um espírito amigo ou um espírito protetor. E eu trouxe trechinhos aqui, ó. Não julgueis, todavia, que os incentivando incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver.
Eu grifei aqui o fora das leis, tá? Da sociedade. Então, o que ele está falando aqui? Olha, a gente fica incentivando vocês, né, a orarem, a terem fé, isso, aquilo, mas não estamos pedindo para que vocês vivam fora das leis da sociedade. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e funesto e em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não é para repelir nada, é para viver a vida. Tá? A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Bom, então, se você quer, segundo o Espírito, se você quer buscar a perfeição, procure a caridade. Tá? Mas você tem que ter a compreensão exata do que é caridade também. Aliás, é tema de outra palestra, tá? Unicamente no contato com os semelhantes, nas lutas mais árduas, é que se encontra ensejo de praticá-la. Então, você quer saber como é que você é perfeito? É praticando a caridade. E como é que eu pratico a caridade? No contato com o semelhante, no dia a dia, nas lutas mais árduas. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Então, olha aqui. Não enlouqueça buscando a perfeição. Alguns defeitos são importantes. Essa frase, ela é do Paulo Coelho. E ela vai nos remeter agora, gente, a discutir um assunto que é muito sério, mas que é pouco tratado. Que é a escrupulosidade. É você vivenciar situações em que os medos, a questão de se achar imperfeito, faz com que você fique vivenciando até coisas que você mesmo cria. Vamos ver. Escrupulosidade é um distúrbio psicológico caracterizado principalmente por sentimento de culpa, patológica ou obsessão relacionada a questões morais ou religiosas. É mais profundo nas questões religiosas, mas também estão nas questões morais. São pessoas que, devido a uma exigência interna de perfeição, vivem atormentadas, achando que estão violando constantemente suas crenças religiosas, éticas ou morais. Por exemplo, o teólogo do século XVI, Martinho Lutero, vivia atormentado pelos impulsos de maldizer a Deus e a Jesus. Quando rezava, ficava obcecado com imagens do demônio. Então, olha o nível que pode chegar o negócio. O Martinho Lutero foi um homem da igreja importantíssimo, nas reformas e tudo, mas ele tinha esse problema de escrupulosidade. Toda vez que ele ia rezar, ele ficava lembrando, pensando no demônio. Olha a loucura. Aliás, um ser criado pela própria igreja. Não existe. Foi criado para manter ali. A pessoa, ela entra num nível como é que eu poderia dizer, de cobrança interna tão profundo que não consegue se concentrar nem numa reza, por exemplo. Isso é só o exemplo do Martinho Lutero. Já Santo Inácio, jesuíta português do mesmo século, não conseguia pisar em 2 pedaços de palha que formassem uma cruz, porque seria falta de respeito ao Cristo. Então, imagina, o sujeito está andando, de repente tem 2 pedaços de palha no chão que formam uma cruz, ele não tem que desviar, porque ele não consegue pisar. Ou seja, é viver uma vida em que você fica se cobrando demais de coisas que não vão te ajudar em nada no seu desenvolvimento. Pelo contrário. A escrupulosidade também gera um temor excessivo de não ser bom o suficiente. Em várias circunstâncias, principalmente quando a pessoa se compara com outras pessoas, as quais ela considera melhores. Nossa, que tem isso? A pessoa pode anular a si mesma
e viver fora da sua realidade, sofrendo as consequências de suas crenças, vivendo uma vida que não é a sua. É mais profundo do que o patinho feio, tá? Porque você está se anulando. Você tinha lá seus planejamentos reencarnatórios, você vem, mas você começa a viver uma vida por força das circunstâncias, ou porque você quer agradar, porque você quer ser reconhecido por aí afora, que não é a sua e você é infeliz. Aí nós vamos ver, então, a escrupulosidade no dia a dia. Alguns itens só eu trouxe aqui, tá? De você se sentir, né, sendo pressionado. Imagina esse homem de azul aí como sendo a sociedade, vai, e você sendo pressionado. Não ser bom o bastante. Eu acho que muitos de nós aqui já passou por isso. Não ser perfeito o bastante. Tem a ver com o tema de hoje, né? Não ser magro o bastante. Eu venho me cobrando muito ultimamente. Eu falo para ela, sai que não te pertence, mas ela não vai embora. Entendeu? Não ser bonito ou bonita o bastante. A indústria, né, da beleza que o diga. As mulheres sofrem mais do que os homens em relação a isso. Não porque as mulheres são mais frágeis nesse aspecto, é porque elas são mais incentivadas pela indústria da beleza. Não ser inteligente o bastante, isso faz com que você deixe de fazer coisas, porque você não acha capaz de fazer, entende? Ou porque alguém falou que você não era inteligente, que seu irmão é mais inteligente que você, porque você não é igual ao seu irmão. Ou seja, aí tem, né, várias possibilidades. Não ser bem-sucedido bastante, porque na sociedade nós temos que ser bem-sucedidos. Os modelos que nos apresentam aí são de pessoas bem-sucedidas, por isso que tem pessoas que escolhem profissões contrárias aos seus anseios, para ser bem-sucedido, financeiramente falando. Mas ser um péssimo profissional e ser uma péssima pessoa no dia a dia. Bem-sucedido monetariamente e espiritualmente é um trapo. Lembre-se, somos espíritos usando um corpo. Não ser aprovada ou considerada o bastante. Tem pessoas que vivem procurando a aprovação de um ou de outro. São só alguns itens que eu trouxe aqui, tá? Na parábola dos talentos, Jesus nos fala sobre as diferenças evolutivas entre os servos que receberam os talentos de acordo com as suas capacidades. Lembra da parábola? O servo recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5, de acordo com as suas capacidades. Então, eles eram diferentes. Ok? Aqui, então, Jesus já está demonstrando que existia diferenças de capacidades. Pois bem. Também demonstra a existência da escrupulosidade já naquela época, através do servo que recebe 1 talento e, por temor, enterra o talento. Que esse é o contexto da parábola, né? O que recebeu 1 enterrou com medo, o que recebeu 2 se propôs a trabalhar e produziu mais 2, o que recebeu 5 trabalhou e recebeu outros 5. Porém, o escrupuloso lá, o servo, enterrou o talento. Ou porque ele não acreditava nele mesmo, porque ele se achava imperfeito, porque ele achava que não ia, né, ele tinha medo do Senhor, por aí fora. Então, Jesus já demonstra, através dessa parábola, a escrupulosidade. Agora nós vamos falar da escrupulosidade no meio espírita. Vocês acharam que não tinha? São inúmeros os espíritas que sofrem com a escrupulosidade e não conseguem se concentrar nas atividades de passes, por exemplo. É só falar ali, vamos nos concentrar. Então já começa a pensar em outras coisas, na conta que tem que pagar, no carnê das Casas Bahia, isso é que tem ainda, né? Pagar. Por quê? Por força
desses usos, costumes, da falta de estudo, da falta de conhecimento, e por aí fora. Para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, nós tínhamos um diretor que me procurou. Eu vou contar isso aqui porque ele já não está mais entre nós, tá bom? Me procurou dizendo o seguinte: eu vou parar de dar passes. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo me concentrar, principalmente quando senta alguma moça de mini saia. Aí não consegue se concentrar mesmo. Aí eu falei, que interessante. Quer dizer que você vai se afastar porque você descobriu que você não é perfeito, que você é uma pessoa necessitada de aprendizados e por aí afora? Ora, quem é que precisa de médico? É o são ou é o doente? Então, ao invés de se afastar, você tem que, na verdade, trabalhar isso. Você tem que entender por que isso causa, você tem que entender o que é o pato, ou seja, vai fazer um curso, vai, sabe? Mas não se afaste. Bom, ele não se afastou, foi fazer os cursos, e ele continuou. Tá certo? Mas ele poderia... Quantos, ao invés de vir falar, se afastam? Por se acharem ainda... não se acharem adequados, quando, na verdade, é só uma questão do mental ser trabalhado. Também há escrupulosidade nas afirmativas da maioria de que a mediunidade causa sofrimento e é instrumento de quitação de dívidas do médium. Sem falar no umbral, tá? Vou nem chegar no umbral, porque isso aí já... Mas o conceito que se tem da mediunidade, que é uma bênção, é um dom maravilhoso para as pessoas, é de que o médium, primeira coisa, já é um devedor do passado daqueles pesados, tá? É assim que as pessoas enxergam. E que está aqui para sofrer, que tem que, tem que exercer a mediunidade de forma obrigatória, porque isso, que aquilo, quando na verdade não é nada disso. A mediunidade é uma possibilidade de ajuda. Sabe o esquecimento do passado? Você, através da mediunidade, recebe as intuições para que você possa se encaminhar. E se você tem uma mediunidade mais ostensiva, aquela, que são patentes, porque todos nós temos a capacidade de ser intuídos, tá, gente? Então, nesse aspecto, aí nós somos médiuns, na questão da intuição. Mas nem todo mundo psicografa, nem todo mundo dá passividade para o espírito falar através dele, nem todo mundo vê os espíritos, nem todo mundo ouve os espíritos. Esses aí são os médiuns patentes, que a gente chama de ostensivos. É esses, principalmente, que as pessoas dizem que sofrem, quando, na verdade, não é nada disso. E a escrupulosidade está em achar que a grande maioria dos espíritos acham que vão para o umbral quando desencarnarem, pelo amor de Deus. Falta de estudo, falta de conhecimento, falta de entendimento de coisas básicas da doutrina. Então, a escrupulosidade está também presente no meio espírita, por falta de estudo e de compreensão. O homem com perfeição suficiente para admitir suas limitações é o que mais se aproxima da perfeição. Essa é mais ou menos igual àquela, Você quer ser perfeito? Saiba que você é imperfeito. É mais ou menos igual. E é do John Goethe. Isso traz, então, gente, sofrimento desnecessário, tanto a escrupulosidade quanto você se sentir inferior, A causa básica do sofrimento desnecessário é o autotormento, que consiste em algo muito simples. Você viver a sua própria vida, porém, em termos estabelecidos pela provação alheia. A maioria de nós faz isso. Você sofre por não atender, em alguns casos, o que a sociedade estabelece como bom, como ideal e certo. Vive assim sob uma intensa autocobrança e apreensão constantes por acatar as expectativas sociais, morais ou religiosas estabelecidas pelos usos e costumes. E de uma época, que é outra coisa que nós temos que considerar, não só de uma época, mas também de uma sociedade, porque muitas coisas que a gente faz na nossa sociedade aqui não são aceitas em outra,
E coisas que acontecem em outra sociedade não são aceitas aqui. E em épocas diferentes, tudo isso muda. Os espíritos e o autoconhecimento. Já estou quase acabando, tá? Questão 919, ó. Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Kardec queria, olha, praticamente falando assim, me fala alguma coisa que eu possa fazer que seja prático para o meu desenvolvimento. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, aí o Kardec faz alguns comentários. O autoconhecimento é o caminho mais adequado e reto para a evolução do espírito. Qual é o meio mais prático? Você se conhecer. Porque ao se conhecer, você vai saber o que você está fazendo, se é bom para você ou não, se você está fazendo só para agradar o outro, você não vai se violentar se você souber isso. Por aí afora, você tem um controle da sua vida, entende? Não é os outros que te controlam. Você até pode fazer as coisas, mas é você que está sob o controle. E você só consegue isso se você se conhecer. Porém, é preciso, antes, se aceitar como você é. Senão você não vai se conhecer, porque você vai esconder coisas de você, entendeu? Ó, dificilmente haverá autoconhecimento se não houver plena aceitação de suas aqui é imperfeições, tá? E consideração e respeito por si. Gente, a gente olha, corrige, sempre tem uma... Eu sou perfeccionista, viu, gente? Eu preciso trabalhar isso em mim. É brincadeira, é só para dar um clima aqui na palestra. Então, ó, não vai haver autoconhecimento se não houver aceitação das suas imperfeições e se você não tiver consideração e respeito por si. Sabe o dever que o Espírito Lázaro falou lá? A obrigação moral, primeiro para consigo, depois para com o próximo. Jesus falou mais ou menos assim, né? Olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É mais ou menos isso. Somos carregados de processos de culpas que nos atemorizam e paralisam. Inconscientemente, engavetamos os sentimentos que não são considerados bons, escondendo de nós mesmos. Então, se você não se aceitar, se você não souber de fato que você é imperfeito, que você está aqui para trabalhar isso, como a sociedade cobra coisas, você acaba engavetando coisas e você não as trabalha. Então, você também não se conhece. O acobertamento dos egos, além de falso, pode manter a pessoa em paz consigo mesma, mas extremamente crítica em relação a uma situação idêntica nos outros. Aí é a hipocrisia. A pessoa ela não percebe que ela também age daquele jeito, só que como ela engavetou, ela fica cobrando do outro, porque aquilo a incomoda. Só que ela não lembra por que aquilo a incomoda, ela não sabe. A incomoda porque ela, muitas das vezes, poderia agir igual. Então, ó, aprender a se auto-perdoar é o primeiro grande passo para a aceitação de si mesmo, sem receio dos seus erros e equívocos. Auxilia também na aceitação dos outros. Auto-perdão, de extrema importância para você se desenvolver, para não entrar na escrupulosidade, para se conhecer, para se aceitar. Para ser o cisne e não o patinho feio. Agora vamos encerrar com a coragem de ser imperfeito. Vamos ver o que a gente precisa. Viva para si mesmo e não para o mundo. Buscar constantemente a aprovação alheia é colocar-se em condições de ser rejeitado e sofrer por isso. Não dá para satisfazer a todos e a todo tempo. Fuja das comparações. Somos diferentes uns dos outros. Assim, existem pessoas que possuem atributos e qualidades que você não tem. Mas, com certeza, você possui atributos e qualidades que outras pessoas não possuem. Só que, às vezes, você as anula. Não espere a perfeição hoje.
Todos estamos aprendendo na vida e a perfeição absoluta não existe neste mundo. O que existe é uma grande margem para nos melhorarmos. Aí sim. Perdoe seus erros, principalmente os que não dá mais para contornar. Simplesmente aprenda com eles para não repeti-los. Ficar remoendo e relembrando erros do passado, sem nada fazer para se transformar, é parar no tempo, é meio que se isolar da sociedade, sabe? Se isolar internamente também. Se anular como pessoa. Pare de se acusar e vá à luta. Em vez de ficar pensando no que deu errado, é melhor agir, porque isso permite aperfeiçoar as suas qualidades. A vida é movimento constante e a ação é sinal de vida e evolução. Ficar se lamentando, achando que vai conseguir um lugarzinho melhor lá no outro lado. Tem gente que disputa campeonato de sofrimento, sabiam? Você vai contar para ela que aconteceu alguma coisa para você, ela vem com um negócio pior para você. Que ela sofre mais que você, ela merece que Deus olhe para ela primeiro, entendeu? Mal sabe ela que ela está perdendo um tempo danado com isso. Por fim, essa mensagem aqui, olha. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Eu acho fantástica essa mensagem. Tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. E, por fim, uma mensagem do Kardec. Concluindo aqui. Devemos aceitar-nos como somos verdadeiramente, não nos achando melhor nem pior do que ninguém. Que é uma conclusão básica. Precisamos ficar atentos aos nossos sentimentos e necessidades sem culpas e críticas, corrigindo na medida do possível aquilo que pensamos estar errado naquele momento. Pode ser que esteja errado naquele momento, mas mais para frente talvez não, você não sabe. Não devemos nos incomodar em mudar nossos padrões, em desagradar pessoas ou até parecermos inseguros, pois a vida é eterna mudança em busca da perfeição. Afinal, todos somos ainda, em maior ou menor grau, imperfeitos. Por fim, a frase do Kardec, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Ele não está dizendo que o verdadeiro espírito é aquele que já... Não, é o que está num processo de transformação e que se esforça para dominar as suas más inclinações. É alguém que está trabalhando, está, sabe, aprendendo, está se desenvolvendo, está revendo os seus conceitos e por aí afora. Essa frase é lá daquele capítulo 17, o Sede Perfeitos, os bons espiritistas. E aqui eu concluo a minha palestra, tá? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Temos questões? Vou tirar aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Tem só um comentário. A escrupulosidade também faz as pessoas não fazerem perguntas, entenderam? Eu vou me arriscar? Brincadeira, tá? Qual é? Quem não? Todos buscamos aceitação, mas muitas vezes não compreendemos que primeiro precisamos nos aceitar. Bom, é isso. Se você não estiver em paz consigo, não é o outro que vai te dar paz, não, tá? Porque você vai ficar buscando a paz nos outros, e aí há uma grande margem para as pessoas te decepcionarem, né? Porque nós temos a tendência de
colocar sobre o outro expectativas às quais, às vezes, ele pode não nos atender, entendeu? Aí você se frustra. Então, é isso aí. Mais alguma coisa? Oi? Pois não. Não é só porque eu falei que tinha escrupulosidade, não, né? Brincadeira. Na vida conjugal. Não. Tá bom. Tá bom. Eu vou falar a tua pergunta aqui, porque tem gente na internet. Ele está falando assim que ele gostaria que... Como é teu nome? Antônio. O Antônio está aqui presente e ele está falando para mim fazer algum tipo de comentário em relação ao que eu falei aqui na palestra, na questão da inter-relação entre casais. Né? Então, o conceito, viu, Antônio, e demais, é o de que somos espíritos. Esse conceito da doutrina, tá? Que somos espíritos, que reencarnamos para aprendizado. Aliás, o espírito nem sexo tem, hein? O espírito escolhe sexos diferentes, de acordo com o que ele precisa aprender. Então, o conceito do casal, no conceito espírita, né? No entendimento espírita, é aquele que vem, são espíritos afins, que se unem para um objetivo comum, um amparando o outro. Não um sendo o dono do outro, entre aspas. Isso tem a ver com o casal, tem a ver também com os filhos, em relação aos filhos. Porque muitas das vezes a gente é super protetor com o outro, aí pode ser uma esposa com o marido, ou um marido com a esposa, e os dois, às vezes, são super protetores em relação aos filhos, e os filhos não têm as suas experiências. Os filhos vão seguir mais ou menos o que o casal imagina que seja ideal, com base no que a sociedade está estabelecendo, e às vezes os filhos se violentam, né? Espiritualmente falando, para atender os anseios dos pais, ou um marido se violenta para atender o anseio da esposa, ou vice-versa. Então, quando você tem uma relação com essas crenças, essa relação ela se torna uma relação de apoio mútuo, de compreensão, de admiração, de exaltação do bom. Porque, como nós já vimos, imperfeitos todos somos. E se você fica só exaltando a imperfeição do outro, meu Deus, né? Você se eleva, mas coloca o outro para baixo na relação. A pior coisa que pode ter. Quando, na verdade, a gente deveria estar exaltando o bom, né, que tem em cada um, sabendo que existe o ruim também, né? A imperfeição, mas que o bom prevaleça. Aí essa relação ela tende a inclusive, levar-se para o plano espiritual. Porque tem muitos casais que reencarnam, às vezes trocando as posições, né? Ora marido e mulher, ora mulher e marido, ora filho, ora avô. Ou seja, por quê? Porque são espíritos que criaram afinidade entre si. É o que os espíritos chamam de família espiritual, que ela é muito mais ampla do que a família aqui da Terra, que é limitada. E também, dentro desse contexto, aí a gente tem que adequar também a realidade espiritual com as questões da sociedade. A sociedade impõe uma série de coisas, né, que devem ser seguidas. Uma vez me perguntaram qual que era a ótica espírita sobre o divórcio. Não? Eu não preciso responder, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um item lá, não separeis o que Deus juntou, né? E ele trata do divórcio. Sabe o que eles falam sobre a questão do divórcio? Que, na verdade, o divórcio é uma lei civil, então é o que eu estou falando, né, de se adequar à sociedade. Ela é uma lei civil que veio regulamentar algo que já foi quebrado na lei divina. Porque se o casal está querendo não ficar mais junto, é porque na ótica da lei divina, que é essa da inter-relação entre os espíritos e tal, algo já não está bem. Eles não estão conseguindo se manter. Se ficarem juntos numa vida, vai ser pior para eles espiritualmente falando. Porque ao invés de eles saírem daqui, né, espiritualmente falando, bem, eles vão sair problemáticos, vão ficar se degladiando o tempo todo, os filhos vão sofrer as consequências, e aí por aí afora.
Então, o divórcio nada mais é do que uma lei civil que regulamenta algo que já foi perdido e quebrado na lei divina. Eu encerro dessa parte, tá, Antônio? Só para a gente ter uma ideia, né? Do quão profundo é isso, quanto que a gente precisa estudar para entender essas coisas. Porque aí nós vamos nos reposicionar diante das situações, da vida. E essa palestra visava isso, a coragem de ser perfeito, sabe? De você se reconhecer e de você, a partir daí, estar disposto a esses processos de transformação. A doutrina espírita pode ajudar muito com isso. Está respondido? Obrigado. Aqui, o que podemos considerar como uma pessoa que se isola? Ou Maria Cristina? Voluntariamente lá nos templos, aquela coisa. Não. Tem pessoas que se isolam na vida. Eu falei mais ou menos um pouco aqui na palestra. São pessoas que, por talvez não conseguirem conviver no meio em que ela está, ela até convive, mas ela está isolada, ela não está conseguindo vivenciar as experiências, porque ela se fecha. Então, tem muitas pessoas isoladas na multidão. E tem pessoas só que estão, sabe, conectadas. Parece uma coisa maluca isso, né? Mas tem pessoas que vivem sós, mas estão conectadas, porque estão conectadas com os outros através das energias, né? Através dos sentimentos e por aí afora. Então, tem pessoas isoladas que elas criam seus padrões também. Vou tentar dar um exemplo simples. Imagine vocês num lar em que tenha pessoas que tenham ideias mais elevadas, que trabalham bem, que fazem estudos e por aí afora. Mas tem uma lá que fica o tempo todo assistindo, nada errado disso, tá? Mas fica assistindo Netflix, ou então fica assistindo aqueles programas, né, de violência, aqueles programas que passam lá de manhã, que só trazem assuntos. Ora, essa pessoa ela está convivendo num ambiente que tem tudo para ajudá-la, mas ela escolhe se isolar naquilo que ela acha que é bom para ela. E ela fica se retroalimentando dessas energias horríveis. E mais, correndo o risco de levar isso para os outros, que é pior. É só um exemplo, né, de como a pessoa pode estar se isolando. Ela pode estar se isolando pelas escolhas que ela faz, daquilo que ela quer. Jesus já falava, né? Os olhos é a candeia, é a luz da alma. Se os seus olhos forem trevosos, quanta tenebridade, né? Quantas trevas você vai trazer para a tua alma. Mas se os seus olhos forem bons, quanta luz você vai trazer para você. São as escolhas que fazemos. Tá bom? Fechamos, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Antônio, pela pergunta. O meu desejo aqui é que todos nós possamos regretar para os nossos lares em paz, em harmonia, na melhor da energia aqui do nosso ambiente. E que a gente possa transmitir isso para os nossos familiares, tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigado.